Homer, 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 podcast. Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um Romã Podcast. E apresentando comigo está o senhor Luiz Gustavo. Olha quem apareceu, tava sumido, mas vim com as asas do vento. Do vento. E não menos importante, Masayuki, muito prazer. Fala galera, aqui é o Sr. Luiz. Você está ouvindo o Romã Podcast, um podcast focado em animes e mangás. Temos muito conteúdo legal de animes bons e alguns assim meio duvidosos, né? Gosto, você discute. No episódio de hoje nós vamos falar de Kaze Tachino, ou como tá lá na Netflix, Vidas ao Vento. Não deixe de nos seguir aqui no Spotify ou na plataforma que estiver nos ouvindo para acompanhar os nossos lançamentos. E deixe aquele comentário que nos ajuda muito a trazer um conteúdo cada vez mais legal para vocês. Se curtir, compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que gosta também. E se curtir muito, tem também aqui o link na descrição do nosso Apoia-se. A partir de R$1 ali, só um apoio simbólico para ajudar a gente a trazer cada vez um conteúdo com melhor qualidade. Beleza, gente? Sem mais delongas, fique agora com o nosso episódio de Vidas ao Vento. Cara, vamos começar pelo nome. Kaze Tachino. Não sei Vidas ao Vento se é a mesma tradução, mas eu gostei do nome em português de Portugal, que é Asas do Vento. Asas do Vento. Asas do Vento. Achei que ficou mais legal. Ele é um filme do gênero drama biográfico. Ele é de 2013, do Hayao Miyazaki. Ele é baseado num romance do Tatsui Hori, que foi lançado originalmente em 36. Ele é o 19º longa-metragem do Estúdio Kleber. Ele foi distribuído pela Toho. Cara, eu já tinha assistido há muito tempo atrás. E como eu comentei antes da gravação, eu lembrava do romance que tem na história, mas eu não lembrava da história, porque o romance nem é a parte principal. Esse aqui é daqueles filmes de guerra, né? Tipo, fiquei com a mesma sensação de assistir Oppenheimer. Oppenheimer, verdade. Então, cara, eu acho que até um tanto quanto meio diferentão esse filme do Ghibli, né? Que ele tem ali uns momentos, vamos dizer, de sonhos, né? Dá pra dizer assim, né? Que sonhos do protagonista. Mas, tipo, não é um filme com fantasia, né? Mas é um filme bastante pé no chão, pra falar a verdade. Nossa, tipo, tirando o sonho. E os sonhos são engraçados até. Tava comentando com a minha esposa. Não. Porque você fica assim, isso tá acontecendo, isso não tá. O filme começa com um sonho, né? Começa com um sonho. Mas eu achei muito bacana, uma pegada totalmente diferente. A gente tá mais na imaginação do próprio personagem, porque mostra ele trabalhando ali e tal, ele se empolga, ele viaja dentro do que ele tá fazendo, né? Aí ele tem como fala, um hiperfoco em aviação, né? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. A única coisa que tira um pouquinho dele é a esposa dele, mas fora isso... Nossa, mas nem tanto assim ainda. Que também foi uma das coisas ali, um aviãozinho de papel que ele fez que uniu aproximou eles, né? Cara, uma coisa interessante, bastante interessante do Vidas ao Vento é que o Hayao Miyazaki, né? Hayao Miyazaki, a gente acho que falar sobre a animação em si é meio que chover no molhado, né? Tem várias questões tem uma cena, não sei se você lembra naquela cena depois do terremoto, onde mostra um conglomerado de gente, o próprio Jiro e a Naoko, né? Eles acabou de se conhecer, o Jiro tá ajudando ela, a menina lá, amiga dela, se machucou. Eles tentando passar no meio daquela multidão ali, aquela cena, tu
que tem o quê? 3 segundos aquela cena, né? Senhor, eu fiquei com uma grande dúvida. Que agora o senhor falou que ele ajudou a amiga dela. Eu achei que era ela que ele tinha ajudado. E a pequenininha era a irmã que virou médica. Não, tipo, na verdade, falei que era amiga, mas acho que é meio que uma empregada. É uma empregada que tava acompanhando a Naoko, né? Aham. Os dois se conheceram ali no trem mesmo, né? Aí teve o acidente do trem e a moça lá acabou quebrando a perna, né? Mas é a empregada da Naoko e a própria Naoko que tinha acontecido lá. E, tipo, toda aquela parte, aquele comecinho, tem o quê? 2 minutos, 3 minutos, aquela Nossa. cena toda do terremoto. Foi um Aham. ano inteiro só pra fazer tudo aquilo lá, tá ligado? O Estúdio Ghibli é fora de série mesmo, né? Por essas questões, né? Então, tipo, falar de animação é meio que chovendo molhado mesmo. Nossa, mas aquela sequência da animação é muito fantástico. Tipo, o próprio terremoto. Você vê o chão se partindo, o trem Então, subindo ali, descarrilhando. É muito legal, cara. Esse filme tem umas sequências, tipo, até aquela cena que ela tá pintando o quadro. E daí ele vai, encontra ela ali. Na sequência, ele vê ela no restaurante e tal. Só a qualidade de animação mesmo, né? Tem uma água aham. cristalina depois. Você fica, mano, que loucura. Sabe o que me... Tipo, o que me faz parar, tipo, puta que pariu. Tinha que ser Ghibli, tipo, os momentos pra mim mais da hora das animações do Ghibli em geral. Não é que não é esse momento, tipo, é bonito, igual você falou da água e, tipo, tudo, tá ligado? Mas o que mais me surpreende nas animações do Ghibli tem um momento que quando ele tá lá trabalhando, a Naoko, ela passa mal, né? Que ela começa a vomitar sangue, né? Por causa da tuberculose dela, né? Aham. Aí ele sai correndo pra pegar as coisas dele pra ir visitar ela, né? Que ela tá em outro lugar. O animador, o diretor, né? Que é o Hayao Miyazaki, eles não faz, tipo, simplesmente o cara pegar as coisas dele e sair. Antes dele chegar na mesa, ele escorrega na papelada que tá no chão. Ele Aí junta os papel. levanta, pegar o papel pra sair, tá ligado? Tipo, esses detalhezinhos que me pega, tá ligado? Cara, eu concordo com o senhor. Tem uns negócios assim que não é nada demais, mas pra quem gosta de assistir, assim, que nem a gente, que fica reparando em tudo. Tem uma cena naquela montanha que ele foi lá descansar, onde ele conheceu ela já adulto, onde eles resolveram, né, se casar. É aquele cara que tá fugindo da Alemanha nazista lá, comendo agrião. Aquela cena, tipo, porque ele tá entre eles, né, numa mesa no meio. Ele dá um certo Verdade. foco neles e fica assim, mano, que é isso? Mas é muito legal, a cena é muito fluida. É que o cara fica meio alheio ali, os dois tentando se ver um outro, né? Tipo, é bem da hora mesmo. É muito legal. Outra coisa, falando do filme em si mesmo, né? Como foi a construção do filme, é que o protagonista, né? O Jiro Horikoshi, ele é baseado numa pessoa real. Né? Que é do mesmo nome, Jiro Horikoshi. Ele existiu de verdade, que ele foi o projetista do famoso do avião do Mitsubishi Zero, né? Que foi um dos aviões mais utilizados durante a Segunda Guerra Mundial pela Marinha Japonesa, né? Uhum. E, tipo, tem toda uma aura em volta desse avião, dele ser um avião lutou de pé e igualdade, né, com os aviões americanos e tudo mais, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Cara, e é muito bacana quando você também não conhece a história, porque não tô dizendo nem história do filme, história Sim, sim, das sim. guerras e tal, porque dentro do filme você entende que, tipo assim, a aviação japonesa, ela era considerada inferior, inclusive por eles mesmos. Tem aquela cena que eles vão pousar num porta-avião, o chefe dele lá reclama: malditos motores japoneses, maldito pista de pouso pequena. Não, e é interessante que tem aquela, tipo, você vendo pela subtrama, né, tipo, você vê a ânsia do Japão querendo se modernizar, querendo aumentar a tecnologia, né, desenvolver tecnologicamente, enquanto os aviões estão sendo puxados por boi, tá ligado? Aham. Tipo, essa ânsia de desenvolvimento tecnológico e mesmo assim, ainda assim, precisando da ajuda do antigo, né, vamos dizer assim, né, que é a questão dos bois carregando o avião. É muito interessante isso, né, dessa questão da ânsia de querer se modernizar, só que mesmo assim ainda precisando da ajuda do antigo. É muito legal mesmo. Muito bacana esse filme, porque é o que o senhor falou, ele é muito diferentão do próprio Estúdio Ghibli. A proposta Estúdio Ghibli, você dele... pensa muito na fantasia, né, tipo, esse
zero fantasia, pra falar a verdade. E ele realmente é baseado na história do projetista, né, do avião que foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. Só que, tipo, mas nem tanto, né? Tipo, ele utiliza de fatos históricos, né? Até tem a questão do terremoto, que ele aconteceu de verdade, né, no 1º de setembro de 1923, que foi um terremoto que abalou a economia japonesa, né, naquela época, né? Trouxe uma crise muito forte pro Japão, que forçou o Japão a se desenvolver, a se urbanizar, desenvolver a cidade em si, a economia em si, né, por conta desse terremoto, foi forçado a se desenvolver, né, se planejar para desenvolver. E ele ser o projetista, né, do Mitsubishi Zero, e que foi um avião que foi projetado para a Segunda Guerra Mundial, para a guerra, né, para a guerra que estava por vir. Só que ele mistura muito da ficção com a realidade, porque na verdade a personagem Naoko, por exemplo, ela não existiu de verdade, ela não foi a esposa do Jiro Horikoshi da vida real. A história dos dois, né, dela ter a tuberculose, dele cuidar dela, né, foi baseada numa história de um livro que tem esse mesmo nome, né, que é Kazetati no, de um livro, é um livro japonês, e ele utilizou do plot do livro pra contar essa história, né? Tipo, meio que ele me fez essa mistureba, né? Mas então, é isso que a gente... Bom, não sei o senhor, mas parece que o romance nesse filme, ele acontece muito rapidamente. Tipo assim, eles se apaixonam rapidamente, eles querem Ele acontece, casar. tipo, da metade pro final do anime, né? Já tá com mais de 1 hora de filme ali e tal. E ele tem um certo sentido dentro da trama da história, mas ele não é a trama principal. E ele também parece que não alteraria tanto a história. Eu ia fazer um comentário. Você tá ligado que todos os aviões que aparecem, todos eram avião baseado em avião de verdade, né? Sim, o próprio avião que ele projeta é o Mitsubishi Zero, né? O Teugo. Mas assim, ó, O aquele famoso primeiro Zero, né, que ele tá correndo atrás no sonho lá, que o cara pergunta pra ele, o Caprone pergunta pra ele: o que você tá fazendo aqui? Quem é você? Ele fala: eu sou um jovem japonês. O Caprone, ele foi um projetista que fez avião que foi usado na Primeira Guerra Mundial, e ele mesmo aparece depois, né? Ele aparece numa revista de aeronáutica daqueles que ele tá lendo. Aí aparece durante o sonho dele um outro avião dele que é um bombardeiro, e um que é um transaéreo, que é um grandão e tal, que aparece num outro sonho também. Se você pesquisar pelo filme, vai aparecer assim as fotinhas de todos os aviões, os Junkers que eles foram estudar lá na Alemanha, o bombardeiro também que o amigo dele projeta, né? Tudo isso aí, tipo, é baseado em coisas, em aviões reais. Não foi só uma ficção. Eu achei muito massa. Então, é interessante, tem que levar em conta também que o próprio Hayao Miyazaki, a família dele tinha uma fábrica que produzia peças de avião para os aviões da Segunda Guerra Mundial, né, utilizados para a Segunda Guerra Mundial, né. Então, tipo, os aviões tá muito interligado com Hayao Miyazaki, né. Só levar em conta também as outras obras dele, tipo Nausicaa, Laputa, que ele gosta de desenhar aviões, né. Não tinha como ele não fazer, acho que pra ele foi meio prazeroso, né, fazer os desenhos de todos esses aviões, né? E levar em conta da relação do Caprone com o Ojiro é muito interessante, porque a questão eu também fui dar uma pesquisada sobre o Caprone, né, que o Caprone eu não conhecia. O Jiro já mais ou menos eu conhecia. É a questão deles serem entusiastas, né, sobre construção de avião, sobre desenvolvimento tecnológico em relação a aviões e tudo mais, mas é pela paixão deles de avião mesmo, né? Só que o problema da criação deles serem utilizados no caso, pra guerra, né? Mas como eu falei pro senhor, tipo assim, que eu fiquei com a mesma sensação do Oppenheimer. É que é o seguinte, não sei se o senhor assistiu Oppenheimer. Você assiste, você fica com uma certa sensação de que naquela época, naquele momento, o máximo que a paixão dele poderia ir, o único meio que ia financiar era a guerra. Então assim, ele tinha essa paixão por avião. É muito legal porque quando eles vão começar a trabalhar como projetista, o amigo dele acha que é meio que sacanagem eles ficarem projetando peça de asa e não sei o que. E já ele acha incrível.
já começa a bolar ali um jeito da asa suportar, fazer o balanço com uma mola e não sei o que, não sei o que. E ele já tem uma cabeça diferente. Ele utiliza a ergonomia da espinha do peixe pra poder pensar no projeto de avião dele, né? Nossa, e tipo É assim, muito legal isso. ele é muito apaixonado pelo que ele faz. Claro que ele fica ali meio chateado. Pô, o meu avião vai fazer guerra. Guerra não é bom, mas já que eu posso fazer avião, vou fazer avião. Tem uma hora que ele tá dando uma palestra pros outros projetistas lá. E todo mundo para pra ver ele. Aquela cena é incrível, cara. E tipo assim, mostra muito dessa paixão do Jiro, né? Que ele queria fazer avião. Tanto que ele fala da velocidade que o avião conseguiria chegar se ele não tivesse nenhuma arma. Então, eu acho que é o momento que ele percebe que ele vai acabar tendo que deixar um pouco os ideais dele um pouco de lado, né, no fim das contas, né, porque ele fala que o avião ideal dele tem que ser o mais leve possível, né, só que ele não vai poder fazer esse avião mais leve possível, chegar no ideal que ele gostaria que fosse, por conta que ele tem que deixar um espaço para colocar armas, então, tipo, não vai ter o peso que ele queria que tivesse, né, então é meio que ele tem que deixar os ideais dele de lado para poder fazer uma arma, né? Basicamente, né? Mas é sensacional. Eu não Muito bom, lembrava mesmo. Nossa, daí a minha mulher falou assim: ai, mas então é traumático que a mulher dele morre. Bom, o jeito que ela se despede é legal. É que não, tipo, não é triste no nível do Túmulo dos Vagalumes, né? Uhum. Não é triste nesse nível. É melancólico. É. Mas, tipo, desde o começo do filme, né, tem aquela frase do se a vida baixa, então, como que é? O vento está batendo, então viva. Né? Acho que é mais ou menos isso a frase, né? Que ela e o próprio Jiro fala no começo do filme. Aham. Ela tá doente, ela sabe que tá doente, que é tuberculose, né? Acho que na época Na época era letal. quase letal, basicamente letal, né? Tipo, não tinha uma cura, né? E ela sabia que ela não tinha tanto tempo de vida. E ele também sabia. É bonitinho assim o jeito que eles aproveitam. Tem uma ceninha que ele tem que continuar Ele trabalhando, trabalhando e ela daí. do lado. Aham. Ele fica de mãozinha dada, é legal. Tipo, eles aproveitaram o máximo, tá ligado? A vida que eles poderiam ter ali. E, tipo, os dois curtiram o máximo que pôde. Que é o que a vida podia oferecer pra eles, eles aproveitaram, né? É essa a questão. Não é triste, é triste, mas, tipo, é um pouco melancólico e tudo mais, mas, tipo, não é nível de Túmulo dos Vagalumes, né? Túmulo É dos como o Vagalumes senhor deixa disse. acabar, se acaba o filme acabado, né? Mas, tipo, Não é uma tristeza profunda. É tipo. Ah, é como a vida é, né? e eles aproveitaram como a frase dos dois falou, né? Tipo, o vento está batendo, então viva, né? É basicamente isso, né? E assim, como é um filme mais voltado pro Jiro, né? Eu achei bacana isso também, porque pegou ele criancinha, daí a gente tem essa transição, ele decide que ele quer ser projetista mesmo, é o sonho dele. Aí vai mostrar ele crescendo, ele indo trabalhar, aí o primeiro trabalho ali, ele tem aquele sonho primeiro que quando ele tá perto dos livros lá que tá pegando fogo, né, com o Caprone, aí ele vai trabalhar, ele tá com o amigo dele, eles vão fazer aquela viagem pra Alemanha, bacana também, mostra essa relação entre as duas nações, né, eles tinha uma relação ali de compartilhar informações e tecnologias, mas nem tanto, porque os alemão falam, os japoneses são conhecidos por copiar tudo. Mas o mundo é basicamente isso, né? Pra falar a verdade, né? Ué. A China é o que é hoje por ter copiado várias tecnologias, né? Pra falar a verdade. Aí ela transformou na própria. Agora utiliza como se fosse dela mesma. Né? E na época, o Japão, ele levava bastante pessoas de várias áreas, né? Não só da aeronáutica e tudo mais, mas de várias áreas para os outros países, até para os Estados Unidos. Tinha japonês lá estudando por lá, né? Para desenvolver tecnologicamente e tudo mais, né? Eu acho que é mais ou menos nessa época, acho que mais ou menos em 1930, mais ou menos, que teve a tomada do poder dos militares no Japão, né? Que teve o início do Império do Sol Nascente, né? Acho que é isso, né? Tem até a bandeira que é aquela bandeira que não é a bandeira atual do Japão, é aquele branco, né, com o redondinho, com o solzinho vermelho, né, no meio, né. A bandeira imperial japonesa já é esse mesmo redondinho no meio, solzinho no meio, só que com raios vermelhos, né, irradiando pela bandeira. É mais ou menos nessa época que teve a tomada do poder dos militares, né, que eles começaram a expansão deles pela Ásia, né, aí teve acho que foi até mencionado pelo esse cara que tava comendo aspargo, no hotel. Teve
a tomada da Manchúria, né, pelo exército japonês. Teve o estupro de Manchúria, né, que fala, né. Corrigindo, estupro de Nanquim. Tem a questão também do erguimento, né, do governo do Hitler, né, com o nazismo e tudo mais. Tipo, o filme, apesar dele meio que ele ir pro ficção e voltar pra realidade, meio que tipo, ele tá contando a história realmente do que tá acontecendo, ele tá querendo discutir sobre o que tá acontecendo, né? Colocando ali vamos dizer, cutucando um pouco, né, a questão do Japão em relação à própria invasão à Manchúria, a própria dando aquele cutucãozinho no governo de Hitler, né? Que o alemão lá fala que os nazistas são só uns caras, uns bandidos lá querendo entrar, né, governando o país, né? Basicamente é isso que ele fala. O legal é que o Hayao Miyazaki não foge disso, né? De querer discutir sobre isso, né? Tipo, eu tava pesquisando, né? Vendo algumas coisas sobre o Hayao Miyazaki, que uma crítica que existe a todos os países da Ásia em relação ao Japão é que o Japão, ele não pediu desculpas, né, em relação ao que eles fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, né, sobre a invasão da China, a invasão da Coreia, né, pedir desculpas às pessoas que sofreram por causa das invasões japonesas, né, nesses países e outros países da Ásia. E o Hayao Miyazaki, ele abertamente sempre criticou essa postura do Japão de não pedir desculpas a esses países, tá ligado? É uma questão que eu sempre, tipo, eu admiro ele por conta disso, e quando você conhece mais o Japão, caralho, o Japão é uma bosta, cara. O Japão é uma bosta. É foda porque também não tem outros artistas que tenham a coragem de fazer isso também, né? Então, tá ligado? Ele, tipo, dá pra falar que ele consegue, ele é grande desse jeito por fazer esse tipo de coisa, né? Por poder fazer essas coisas, né? Então, tipo, é legal você ver um cara, por exemplo, que ignorou o Oscar, né? Quando ele ganhou em 2003, né? Uhum. Não, é que, tipo assim, o Miyazaki, ele tem um pouco do Jiro nele também, porque ele... ele é um aficionado por fazer a história dele, né? Fazer essas animações pra contar a história como ela é mesmo. Porque ele não quer poupar muito. E claro, cada longa tem ali seu roteiro, né, e tal, mas ele, quando ele se propõe a fazer alguma coisa, ele vai pôr as críticas dele, ele vai colocar tudo, e o cara é doidão, né, a gente viu lá quando a gente gravou o Menino e a Garça, que vocês assistiram mais coisas sobre ele, viram que o cara é maluco. Acho que ele não teve tanta dificuldade pra fazer isso, não. Acho que do Menino e a Garça, acho que ele teve mais dificuldade pra fazer a história, porque ele acho que ele não tinha mais ou menos a conclusão da história, né, tipo, nesse acho que ele tava mais, não tranquilo, né, mas tipo, acho que ele tinha mais um objetivo, um início e fim, né, a conclusão da história, né, nesse aqui, né. Eu li no site, né, do Estúdio Ghibli que uma das coisas que inspirou ele a fazer esse filme foi quando ele leu uma citação do Horikoshi, que é o Jiro, né, que tudo que ele queria fazer era algo bonito, ele queria mostrar essa história, né, tipo, de como a paixão dele, querer fazer um avião bonito, virou o que virou. E a própria tristeza dele, que é marcante ali no fim, quando ele fala que nenhum avião dele volta. Todas as criações dele, né, que não voltou, né. E aí a gente pega o teu comentário no grupo que fala assim, o cara que fez os kamikazes. É que os aviões dele foram usados pelos kamikazes, né? Uhum. É outra discussão que, tipo, dá pra levar mais embora, tipo, por causa que os kamikazes se tornou uma discussão nos anos mais atuais, né? Porque, tipo, vou fazer uma pergunta pro senhor. Você consideraria os kamikaze terroristas, por exemplo, tá ligado? Igual os terroristas muçulmanos e tudo mais? Cara, acho que sim. Tipo, é uma discussão. É porque assim, eles chegam eles passam, né, daquela questão de cumprir um dever, eles vão mais por um comportamento de seita, né? Cara, você se jogar se não tem mais armamento, não tem mais nada, morrer pra levar alguém com você, eu não sei, já é uma loucura que ultrapassa. Mas só que tá aí a questão, Luiz, tá ligado? Porque muitos, eles foram praticamente obrigados, tá ligado? Uhum. Porque eu tenho até recomendação pro senhor e pra todo mundo que estiver escutando. É o mangá Eterno Zero. Eu tenho até o mangá aqui. É um mangazinho lindinho, cara. 5 volumes. Ele é uma biografia de um kamikaze, né, de um piloto que foi
um piloto da marinha japonesa. Ele era considerado, na época, um dos melhores, assim, da época, né? E eles contando a história dele, né? Tipo, e ele morreu como um kamikaze, né? De atacando um navio americano num ataque suicida, né? Só que, tipo, mostrando os bastidores deles fazendo planejamento e tudo mais. Teve uma missão que foi a última missão dele, que foi na missão dele que ele morreu, esse piloto, né? E foi convocado um número ali de pilotos e basicamente, eles não tiveram escolha senão vamos dizer, a fazer os ataques suicidas, né, de kamikaze, né, porque, tipo, basicamente eles ameaçaram, tipo, os familiares desses pilotos, que se eles não fizessem o ataque, tá ligado? Uhum. E tem outra questão também. Você assistiu o Godzilla Zero? É Zero, né, se não me engano. Qual? Godzilla? Isso, o Não. japonês. Não. Deixa eu ver certinho o nome. Minus Zero. Não. O Godzilla Minus Zero. Ele traz essa discussão sobre a questão dos soldados que voltou da guerra. Porque o protagonista, ele é um ex-piloto da marinha japonesa, né? E as pessoas, os cidadãos ali, meio que menospreza ele por ele ter voltado vivo da guerra, tá ligado? Por ele não ter morrido pela nação, tá ligado? As próprias pessoas meio que menosprezam ele por conta disso. E, tipo, tem toda uma discussão, tipo, do papel dele na guerra, tudo mais, dele... Tipo, todo soldado, no fato deles terem voltado vivos da guerra, tipo, mesmo eles terem prestado papel, né, defendido o país deles durante a guerra, só que depois que eles voltaram, praticamente eles foram abandonados. Muitos perderam emprego, ficaram sem empregos, viveram na pobreza e tudo mais, tá ligado? Tipo, tem toda essa discussão no filme do Godzilla, o Minus Zero. É um filme bem bom, tá, gente? Pode assistir lá. Assiste lá que é bem bom o filme. Tem uma discussão bem legal sobre isso. Nem sempre a gente pode ver por cima, tipo, uns caras malucos que tá se matando, tá ligado? Tipo, muitas vezes eles são forçados, meio que socialmente, vamos dizer assim, né, a ter que fazer o que eles fizeram, tá ligado? Não, e outra também, não vou aceitar a ordem. Beleza, você vai pousar avião aonde? Você vai se virar como? Tem essa parte também, né? Eles têm família e tudo mais. É complicado. E doido também essa parada do povo. Porque eles foram levados a pensar que, tipo, seriam honrados se eles tivessem morrido em combate, né? Eles ter voltado, mas pra conseguir colocar isso na cabeça das pessoas, imagina o tanto de coisa que tava acontecendo lá dentro do país, né? Cara, tem gente hoje em dia bebendo detergente. Imagina na época, tá ligado? A lavagem cerebral que tinha no coisa, tá ligado? Imagina. Tá ligado? Cara. Tem gente defendendo um cara aí que pegou um pixinho de 134 milhões. Então, tipo, imagine na época onde o governo, a propaganda do governo era de que o Japão era um país divino e que ele deveria levar a cultura e a ordem dele sobre o resto da Ásia. Era basicamente isso o Japão nessa época. E a população escutava e ia, tá ligado? Muito bom, cara. Tem gente bebendo detergente. Tem gente, tá ligado? Bom, mas pelo filme em si, ele é muito detalhado. Aqueles designs dos aviões, mostrando ele desenhando e tal. Muito bonito. Mostrando a estrutura dos aviões, como que um avião funciona, né? Tipo, porque avião tem toda uma questão de infraestrutura que ele tem que aguentar a força G, tem que aguentar o próprio peso do avião, ainda tem que ser mais rápido e mais aerodinâmico e, tipo... Tem toda uma engenharia que, tipo, o anime coloca ali, tá ligado? Mesmo a gente sendo meio leigo, não que a gente entenda completamente, né? Mas, tipo, a gente vê a complexidade que é você desenvolver, né, um avião, né? Construir um avião, né? Você tem que pensar parafuso por parafuso, o peso do parafuso, como que o parafuso vai ficar. A aerodinâmica do parafuso. A aerodinâmica. Exatamente. Que ali ele bola a ideia dos rebites de cabeça chata e o negócio, tipo, é uma grande mudança, muito louco, né? E basicamente esse é um filme que é muito de detalhes, né? Tem uma hora que a polícia vai atrás dele, essa hora, tipo, nem ele entende, nem a gente entende também. Eu suponho que seja do tipo controlando o que ele tá desenvolvendo, tá ligado? Pra o que ele tá desenvolvendo meio que não ser usado por outros países, tá ligado? Meio que eu chuto que seja isso. É o que faz sentido, porque na hora eu pensei, mas ele não tá trabalhando pro governo. A empresa que ele trabalha para o grupo que trabalha para a Marinha, né? Faz projetos
contratados pra Marinha, no caso, que é a Mitsubishi. Assim, por que o próprio governo tá atrás dele? Não entendi, mas depois, não, pode ser a mesma coisa lá dos alemão e tal, porque ele conheceu esse cara que ele dá o nome lá, como é que ele chamou? É senhor, inclusive é uma piadinha, Castorp, que é uma piadinha porque eles ficam fazendo citação de um livro lá, ele, esse cara e a mulher dele, né, a Naoko. E aí esse Castorp é o nome de um personagem do livro. Não é o nome do alemão mesmo. Achei bacana. E aí, assim, essa pequena relação aí pode ter levado eles a crer que ele podia ter vazado alguma informação do que ele tava construindo também, né? Legal que o cara sabia que ele era projetista só pelo jeito dele. Então, acho que desde que ele entrou pela primeira vez ali na empresa ali, eles já consideravam ele meio que fora do padrão, né? Fora da curva, né? Um projetista que iria fazer alguma coisa diferente mais pra frente, né? Provavelmente, tipo, ele já viajou pra Alemanha, viajou pra outros países pra estudar também, então meio que, vamos dizer, a inteligência ali da polícia ali meio que ficou de olho nele, né? E foi falado, né, que ficou de olho, foram atrás não tanto dele quanto de outros engenheiros também, né, ali daquela empresa ali, né? Eu achei engraçado o chefe dele, o baixinho. Escondendo ele, dando todo jeito, né? Na hora que ele fala, não vou aceitar que vocês fiquem debaixo do meu teto sem ser casado. Ah, então casa a gente, então bora. Eu achei bastante interessante, né? Todo esse ritual, né? Não é ritual, mas tipo, acho que um costume, né? Vamos dizer assim, né? Da noiva e da ajudante da noiva ali anunciando a chegada da noiva, o noivo recebendo, né? A noiva e tudo mais. Achei bem interessante, cara. Eles fazendo todo o procedimento ali matrimonial, né? Entre eles mesmo. Bonitinha a reação. Mas assim, daí eu fiquei com uma questão na minha mente. Qualquer um podia casar os outros, sim, lá. Foi mais uma questão de, vamos dizer, como posso falar? Foi mais uma questão emocional, vamos dizer assim, tipo, tem toda uma questão ritualística e tudo mais, uma cerimônia, né? Mas eles fizeram ali por conta levando em conta, né, do problema de saúde que ela tinha e tudo mais, aí ele tendo que ficar escondido, né, na casa deles ali por conta que ele estava sendo procurado pelo governo e tudo mais. Aí eles fizeram essa pequena cerimônia, né, entre essas 4 pessoas, os dois ali e o chefe dele e a mulher do chefe como testemunhas, né? Acho que não seria algo, vamos dizer, oficialmente válida, né, vamos dizer assim, né? Mas tipo, mais uma questão emocional ali, vamos dizer assim. E o filme basicamente começa ele crescendo, né, ele estudando, mostrando ali uns momentos históricos, vamos dizer assim, igual o terremoto ali que aconteceu na região de Kanto. Foi um terremoto, e quando eu falo que foi um terremoto que abalou realmente o Japão na época, né, foi aproximadamente 130 mil mortos nesse terremoto. Basicamente, o que matou as pessoas, quando causou tantas mortes por causa do terremoto, foi os incêndios, né? Uhum. Tanto que dá uma leve alusão a esses incêndios, né? Uhum. Porque no Japão, na época, basicamente, as construções eram madeira e bambu, né? Basicamente, né? Então, tipo, eram cidades muito fáceis de pegar fogo, acontecer incêndios e tudo mais, né? De Túmulo dos Vagalumes, né? Túmulo dos Vagalumes. Que foi os ataques incendiários dos aviões americanos, né? Que foi que ganhou a guerra, basicamente. Não, e tanto que teve sanções e tal, ao uso de napalm depois dessas guerras, né? Então. E depois disso mostra ele entrando, né, na empresa lá do Mitsubishi dele, ele desenvolvendo aviões, ele estudando aviões, né, e depois desenvolvendo os aviões. E mostra ele falhando no momento ali, ele viajando e reconhecendo a Naoko de novo, né, porque eles tinham conhecido na época do terremoto, eles ficaram meio separados, nunca mais se viram, aí foram se ver nesse hotel, né, quando ele ficou mais afastado, né. Aí ele descobre que ela tinha uma doença ali, tuberculose e tudo mais. Mas é uma história bonita, cara, uma história bem legal. Tem ali as questões de histórico e discussão, então, cara, quem não assistiu ainda tá perdendo tempo pra não ver, cara, que é uma história muito boa realmente. Tá mesmo. Olha bastante com um olhar bem histórico mesmo do Japão. E tipo, Pra quem não já vai sabendo que não é um livro, não é um filme fantasioso. Ele tem elementos ali que é os sonhos e tal, aqueles diálogos, mas é só, porque até ele fica mó frustrado, né? Falhou o avião dele e tal, daí ele vai lá pra
pra aquela viagem onde ele conhece a mulher dele. E ele conhecer a mulher dele faz com que meio que ele coloque a cabeça no lugar pra ele voltar a trabalhar, né? Inclusive tem uma cena Sim. que é antes que o amigo dele fala que vai embora pra Tóquio, que ele vai casar porque ele precisa Exato. casar pra ele se focar mais no trabalho. Mas é isso. É Uma coisa isso. mais, Luiz? Acho que não. Não tem muito o que falar também, né? Porque, tipo assim, apesar da história, são 2 horas de filme, mas ela é basicamente ele fazendo aviões, né? É, que o hiperfoco no aviões é real, gente. Ele basicamente passou o filme desenhando, fazendo conta, Mexendo com aquela desenvolvendo ali régua o avião que louca ele tá dele. fazendo. Aquela régua louca, maluca dele, verdade. Que ele tá fazendo? Ele fica puxando pra um lado, pro outro. Tem hora que ele tá trabalhando com a régua com uma mão só lá, que ele tá de mãozinha dada. Se eu entendi direito, parece que aquela régua faz a relação do tamanho com o peso, eu acho. Eu acho que é mais ou menos isso. Acho que era mais ou menos isso aí mesmo, porque ele tá o tempo inteiro fazendo cálculo com aquela régua, né? Não. Mas é muito bacana, até o jeito que eles estudam os aviões, aprendem da tecnologia dos outros. Mas é um filme pra você ir com esse olhar. Não é tipo, o foco não é o romance, o foco não tem nada a ver com fantasia. Aqui é outro. Que ele quis fazer algo bonito, porque a animação em si é muito bonita, né? É a mesma coisa que a gente sempre fala. Mas o nível de detalhe, assim, foi muito além. A cena do terremoto é absurdo demais, cara. Muito Nossa, absurdo. a estrutura do avião, os projetos, cara, os rebites na asa do avião. A hora que ele olha o avião do amigo dele e fala assim: vai voar, aqui tá ventando. Daí ele já imagina usando os parafusos de cabeça chata e colocando dobradiça por dentro nos tanques e tal pra ganhar aerodinâmica. Tipo, é um nível de detalhe muito pequenininho assim, é muito legal. Sabe o que lembra muito, Luiz? Acho que provavelmente a referência é contrária, né? Mas, tipo, lembra muito o Eizouken, né? Eizouken, Aquela verdade. Né? Tipo, provavelmente a referência é contrária, né? Mas, tipo, lembra bastante. Verdade. Nossa, Eizouken. A gente não trouxe ainda? Ainda? Ou Não, a gente ainda já não. trouxe? E tem que pegar um dia pra trazer, que Eizouken, e ele é curtinho, né? Curtinho, acho que 12 episódios. Vamos pegar uma semana aí que a gente fez uns anime grandes, né? Mete ele no meio ali, fica bom. Indo então para as nossas considerações finais, é nota. Senhor Luiz, suas considerações finais é nota para Vidas ao Vento. Vamos lá, foi a segunda vez que eu assisti. Como eu disse fora da gravação, e acho que eu disse até no começo, não lembrava de muita coisa. Lembrava do romance da história, porque eu lembrava, mas esse romance acontece muito rápido. Ficou pra mim meio sem pé nem cabeça. Mas ele tem sentido sim, e a história, o foco não é esse. O foco é os aviões, é o cara, o amor dele pelos aviões, como esses aviões se desenvolviam, como a guerra financiava esses aviões. E a necessidade do Japão de melhorar sua própria tecnologia, né? Para conseguir ficar no pé de igualdade com os outros países. E até o olhar que os outros países tinham pro Japão. Enfim, é um filme mais voltado para essa parte histórica mesmo, né? Tem várias críticas ali no meio também. E ao mesmo tempo é muito bonito. Eu gosto muito das fantasias, mas esse aqui, com esse olhar da segunda vez assistindo, foi massa. Eu vou falar pro senhor que eu vou ficar com 4 romances. Vidas ao Vento, cara, acho que eu consigo considerar uma das assim, melhores obras do Ghibli, né, do próprio Hayao Miyazaki. Tem outras que eu gosto mais, tipo Mononoke, Princesa Mononoke, que eu gosto bastante, mais, né, tem umas questões ali bem legais ali. Do próprio Ghibli, acho que a da Princesa Kaguya, acho que é a obra que eu mais gosto, assim, do Ghibli, junto com o Túmulo dos Vagalumes. Só que acho que não dá nem contar que não é do Hayao Miyazaki, né? Mas do Hayao Miyazaki, o Vidas ao Vento é um dos que eu mais gosto, assim, porque ele trabalha com a paixão dele, né? De verdade, né? Que é os aviões, né? Eu li uma parte ali do Hayao Miyazaki, que na época dele, né? Que de estudante, universitário e tudo mais, que ele ainda estava desenvolvendo o desenho dele, né? Que ele é mangaka também. Ele tinha muita dificuldade de desenhar pessoas. Ele não gostava do desenho dele de pessoas. Aí o que ele mais desenhava no final
fim das contas era mais aviões, tá ligado? E, tipo, fazia parte do paixão dele realmente, né? Aviões. Pela família dele ter uma empresa, né, que fabricava peças de aviões, né, então faz muito parte da vida dele nessa questão de aviões, ele ter feito, né, sobre a vida do projetista, né, do Zero, né, do avião, um avião bastante famoso japonês, é bem legal, né. E ele não deixa, né, de discutir sobre as questões, né, em cima do avião, né, porque pelo avião ter sido utilizado pelo Império Japonês, pelo avião ter sido utilizado para invadir países, né, para matar pessoas, né. O próprio projetista, né, o Jiro, é dito que ele não era a favor das guerras, né, ele era eu não vou dizer que ele era oposição, né, do tipo, politicamente falando, né, uma oposição ao exército imperial japonês, mas tipo, ele sempre se mostrou contra, né? Ao próprio, acho que deixou abertamente claro que achou uma loucura, né? O próprio ataque de Pearl Harbor, que foi quando o Japão obrigou os Estados Unidos a entrar na guerra, né? Entrar na guerra contra o Japão lá ali no Pacífico. E tudo mais. E é toda uma questão que, quando você entende de história, cara, quando você sabe de história, o filme, tipo, é muito legal. E também é muito legal se você tentar entender a história através desse filme, tá ligado? Tipo, seria um ótimo conteúdo pra trabalhar dentro de sala de aula, né? Porque dá pra trabalhar várias coisas em relação ao próprio desenvolvimento do japonês pré, né? E durante a Guerra Mundial, dá pra falar sobre as questões ali do Império Japonês, né? Do Exército Imperial Japonês, né? Desenvolvendo aviões e falando sobre kamikazes, falando sobre a abordagem do Japão, né, em relação às invasões nos países asiáticos e tudo mais durante a guerra. É bem legal, cara. E o próprio conflito entre Japão e Estados Unidos ali, né? É um conteúdo bem legal para você utilizar, para você conseguir entender a história mesmo, e é uma obra que eu gosto bastante. Eu vou dar 5 romances, cara. Vou dar 5 romances. Uma obra muito boa mesmo. E senhores, mais um episódio aqui, e vocês sabem que no fim do episódio temos a leitura das mensagens, e eu lerei aqui. Tem uma mensagem aqui do senhor Jorge Alves que ele mandou aqui no episódio de Sonny Boy. Me desculpem pelo palavrão, mas esse episódio ficou Vocês simplesmente abordaram tudo o que se passa na minha cabeça. Fiz 21 anos e parece que tudo mudou. Tudo que foi comentado aqui são coisas que passam pela minha mente todos os dias. E é como dizem, a ignorância é uma bênção. Quanto mais você sabe, menor vai sendo a sua alegria nessa esfera de água. Jorge, curioso, entendo você. E quando eu vi este comentário, entre no grupo do Romã, porque lá é um lugar excelente para tocar ideia. Senhor Jorge, 21 aninhos? Cara, aproveita a vida o máximo que der para aproveitar, tá ligado? E não se exige tanto. Tá? Não se exige tanto que não vale a pena. Aproveita o que você conseguir fazer, se esforce, que as responsabilidades tem, a gente tem nossas responsabilidades, né? Mas é isso, cara. A nossa vida nessa esferinha de água é mais ou menos basicamente isso, né? E eu vou ler aqui do senhor Overlord também, que ele mandou no episódio de Tonikawa, no episódio da semana passada. Ele, o caçador de alfinhas desamparadas. Olha, Overlord, cada dia o senhor se supera. Overlord querido aqui novamente. Olá, meus amigos do Romã. Esse anime Tonikawa eu adorei ver. Sério, é aquele tipo de anime que te arranca aquele sorriso bobo no meio dos episódios. Muito bom. Enfim, um abraço pra vocês e fui! Muito obrigado, Sr. Overlord, por sua mensagem também. E eu vou ler mais uma mensagem que o senhor deixou lá no YouTube. YouTube que eu vou ler aqui também. Ele, o desbravador de Isekais, Overlord Kirito, aqui novamente. Sério, o romanzinho cada vez mais chique. Pra quem não viu, tá, gente? O romanzinho tá de noiva. Fabiano manda bem demais. Estou espalhando a palavra do Romão aos meus amigos. Tomara que ajude um pouquinho na divulgação do podcast aí, viu? Vocês merecem. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor, por estar sempre nos ajudando e divulgando pra gente, né? O podcast. E quando este ser magnânimo, infelizmente, voltar a trabalhar, vou ajudar no apoio também, viu? Vocês são muito gente boa, merecem cada vez mais e mais sucesso. Sério, de coração, viu? Abraço, Overlord, pra vocês e
Fui. Olha, senhor Overlord, muito obrigado. Quando o senhor puder, o senhor ajudar, a gente vai agradecer demais da conta. O senhor, vou ficar com os pesares para o senhor ter que voltar a trabalhar, mas um dia tem que voltar, né? Não tem jeito. Tem que sustentar as nossas responsabilidades, né, senhor? Mas não tem jeito. Mas muito obrigado pelas mensagens que o senhor sempre tá nos mandando todos os dias. E, senhor Luiz, às vezes tem gente que ainda não sabe como mandar mensagem pra gente, igual o senhor fez o senhor Jorge, igual o senhor fez o senhor Overlord. Ajuda as pessoas que ainda não sabem a como nos mandar mensagem, entrar em contato conosco, que é pra gente ler aqui nos nossos episódios, no fim dos nossos episódios. Então bora lá, gente. É bem simples, não é nada tão difícil quanto construir um avião. Você só tem que olhar aqui mesmo no próprio Spotify, já vai ter uma aba comentários ali embaixo. Agora eles atualizaram, então vocês podem até interagir com outras pessoas ali pelos comentários mesmo. Vocês podem também entrar em contato com a gente lá no YouTube. Também tem a aba comentários. O Sr. Overlord querido sempre tá por lá. Temos as nossas redes sociais. Temos o Instagram, o TikTok, que é o Roman.podcast, o Roman_podcast. Anda meio paradinho, mas sempre que tem episódio a gente tá lá postando os stories. E também tem o pessoal que gosta às vezes de mandar um e-mail, né? Que é o romanpodcast23@gmail.com. E não menos importante, não posso esquecer de falar do nosso Apoia-se. Vai estar o link aqui na descrição. Pode entrar lá, fazer uma doação do que vocês acharem melhor, mas a partir de R$1, e aí já temos a nossa menção aqui no podcast, né, senhor Massa? Vai ter a mençãozinha, tem também vários outros. Lê direitinho lá que vai ter algumas coisas a mais ali, acho que com R$10 vai ter umas coisinhas a mais ali, para vocês aproveitarem quando se tornarem o nosso apoiador, beleza? E também, senhores, entra lá no nosso comunidade do Roman Podcast, lá tá bem legalzinho, tá? Nos últimos tempos tem tido bastante conversas bem legais, discussões bastante legais, vindo das próprias pessoas que estão lá, do Sr. Jorge, do Sr. Overlord, o próprio João, né? Não sei se ele tá escutando está escutando também o podcast, mas de vez em quando ali tá umas discussãozinhas bem legais ali, a gente foi conversando sobre videogames, conversando sobre animes em si, sobre indústria de animes, né? Do nada sai umas conversas sobre isso, mas tá bem legalzinho lá. Quem quiser entrar lá na nossa comunidade, entra lá, que tá bem legal lá, tá, gente? E se for entrar, sempre lembrando, com respeito, tá? Mantendo respeito ali com todo mundo ali, pra manter ali o equilíbrio e a boa convivência ali, né? E pra semana que vem, senhor Luiz, Roman Piece? Roman Piece. Vamos terminar o ano, né? Terminar o ano, eu pedi aqui desculpas pra todo mundo desde já aqui. Do mês passado não teve Roman Piece, culpa minha, tá? Eu errei as datas aqui. Era a data do aniversário do meu moleque, aí não deu pra fazer a gravação no dia. Acho que ficou complicado, porque a gente também, vamos pedir desculpa porque a gente não queria entregar um episódio meia boca. A gente tava lendo, relendo e tal. A gente tinha a opção de fazer um episódio corrido, que ficaria meia boca, ou fazer um episódio como se deve. Então a gente preferiu dar uma adiada pra entregar algo melhor, né? Que é Gear 5. Isso aí. Vamos ter ali também, vamos descobrir algumas coisas sobre profundo de Wano, sobre as espadas ali, também do Zoro e tal. Então não dá pra falar de qualquer jeito, né? Não dá. Mas é isso, muito obrigado, senhor Luiz, senhor voltando depois de tanto tempo aí. Muito obrigado por ter tirado um tempinho do seu tempo pra gente poder discutir. Eu sempre, cara, não sei porquê, sempre gosto de falar de história. Até por isso fiz faculdade de história, né? A gente fez. Eu sei porquê, né? Quando fala de história, dá uma empolgada. Saudade da nossa época discutindo pro cara aí, pra prova lá da Janete. Ai. Obrigado, senhor Luiz. Obrigado, senhor Massa. Obrigado aos nossos ouvintes. Semana foi uma loucura, eu consegui vir pra participar desse episódio. E vamos estar aí presente no próximo. Tentar voltar com mais frequência, que por enquanto ainda tá uma loucura. Desde que eu vim morar nessa cidade que virou tudo de cabeça pra baixo, eu falo, não, vou estar presente em todos os próximos episódios. Chega na próxima semana, rapaziada, não vou conseguir gravar. Como que é? Agora eu vou me estabilizar, só que não. Mas vamos tentar, né? Vamos fazer tudo que tiver no alcance. E é isso aí, agradecer a vocês por estar sempre acompanhando o Roman. Mandar um abração pro senhor Roger, que acho que o último que eu consegui participar com ele foi o do personagem do cabelo
branco só no último episódio. Como é que é o nome mesmo? Não lembro, mas foi o último que esteve os 4 reunidos aqui. Esse ano, não foi? Foi esse ano? Foi. Como é que é o nome do anime, Não foi, cara? não foi do Dragon's Maid, não. Dragon's Maid, Violet acho que o Evergarden. Fabiano não tava. O personagem principal lá. Eles meio que comem humanos. O personagem principal vira Ed no último episódio. Todo mundo fala que a primeira temporada é boa. Mas só começa a ter hype Tokyo no Ghoul? Tokyo Ghoul, esse mesmo. Você falar todas as características do anime pra lembrar. Mas apenas lembrando, episódio de Roman Podcast todas as segundas-feiras, Roman Piece uma vez por mês e Roman da temporada a cada 3 meses, trazendo os animes quentinhos da temporada para vocês estarem acompanhando. Beleza? Mas então foi isso. Agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento. Espero contar com a presença de todos para a próxima semana também. E tchau! Alindo. Alô, 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 alô. Eu só vou deixar me avisar que pode ser que. Não sei o que tá acontecendo, acho que tá começando. Meu fone tá começando a querer dar mau contato. Aham. E teve um episódio. Acho que um episódio da semana passada. Da semana retrasada. Acho que da semana retrasada. Ficou uns 20 minutos Sem sem gravar? pegar meu áudio. Só fui perceber na hora que eu fui editar. Nossa, que bosta. Tá bom. Não, deu pra salvar, deu pra salvar. Aham. Mas, tipo, sabe, tipo, ficou boa parte do que eu falei, tive que cortar e meio que adaptar o que o Roger falou, né? Pra Aham. não ficar parecendo que ele tava falando sozinho. Nossa. Não, mas deu É. pra salvar.